Bom, pessoal, vamos continuar, né? A gente vai falar sobre notação científica. E notação científica seria uma continuidade do assunto, né? O que é a notação científica? É uma forma de você escrever números usando a potência de base 10 para escrevê-los, certo? Então, a notação científica a gente utiliza para escrever números ou muito pequenos ou muito grandes, certo? Sempre quando a gente vai usar essa notação, a base da potência é a base 10. Tá certo? Então, exemplo. Eu quero escrever 70 mil. 70 mil já é um número grande, né? Como é que eu faço para escrever 70 mil usando uma potência de base 10? Concordam comigo que 70 mil é a mesma coisa que 70 vezes 10 mil? Certo? Então, 7 eu não vou mexer. 7 continua do mesmo jeito. Mas o 10 mil eu consigo escrever numa potência de base 10. Toda vida que eu tenho o número 1 seguido de zeros, eu consigo transformar esse número, né, formado por 1 seguido de zeros, numa potência de base 10. Então, para fazer isso, como é que eu faço? Eu vou colocar o 1 aqui embaixo, o 10 aqui embaixo, e aí eu vou contar quantos zeros tem depois do 1. Ó. Tem 1 aqui, quantos zeros tem? Então, significa que 10 mil é a mesma coisa que 10 elevado à quarta. Então, eu consegui escrever 70 mil, um número grande, como uma multiplicação de um número por uma potência de base 10. Essa representação aqui, essa forma de a gente escrever o número, a gente chama de notação científica. Tá certo? Próximo exemplo, 2 milhões. Certo? Concordam comigo que 2 milhões é a mesma coisa que 2 vezes 1 milhão? Olha, aqui é o número 1 seguido de zeros. Então, do mesmo jeito que eu fiz na letra A, eu faço na letra B. É o 2 vezes o 10. E esse daqui que eu vou transformar numa potência de base 10. Quantos zeros? 6. Então, aqui vai ser 10 elevado a 6. O número 2 milhões expresso uma potência, uma notação científica, certo? Uma multiplicação do número com uma potência de base 10. Tá certo? Esse daqui, ele já vem praticamente pronto. É só botar o 10, né? E contar quantos zeros tem aqui. São 5, então 10 elevado a 5. Isso daqui serve para números grandes. E números pequenos? Do mesmo jeito, certo? A gente vai escrever. Só que a regrinha agora é o contrário, certo? 0,2 significa o quê? Que é o 2, vou botar aqui no lado, certo? 0,2 é a mesma coisa que 2 dividido para 10. Se você for lá na sua calculadora, botar 2 dividido para 10 vai dar 0,2, certo? Aí a gente precisa que apareça quem? Esse 10 aqui, 10 elevado a alguma coisa. Certo? Notação científica precisa ser o 10 elevado a um número inteiro, tá certo? Então, aqui apareceram só números positivos, mas pode aparecer um número negativo. Vocês lembram como é que a gente faz isso aqui? Quando a fração está embaixo, ela sobe e o expoente dela fica o quê? Negativo, certo? Então, o que vai acontecer? Isso daqui, ó, isso daqui é a mesma coisa que 2 sobre 10. Só que vocês lembram que quando 10, o número está embaixo na fração, ele pode subir. Quando ele sobe, certo? Ele vem aqui multiplicando, certo? Aqui ele está dividindo, quando ele sobe multiplicando, certo? Ele sobe como? Qual é o expoente aqui quando não tem nada? O expoente aqui é o quê? É 1, certo? Quando não tem nada é 1. Se aqui embaixo, ó, na fração, aqui é 1, quando ele sobe, quando ele vem aqui para o lado do 2, esse expoente vai ficar o quê? Menos 1. Tá certo? Vixe, professor, não tem um jeito mais fácil? Tem. Você vai copiar o número que aparece aqui, tá certo? Sempre vai vir um monte de zero na frente de um número. Então, por exemplo, aqui é 0,007. Eu vou copiar o 7. Ok? 7. Aí, eu vou contar quantas casas o 7 vai precisar andar para chegar aqui, ó. Para chegar aqui, para ser o primeiro número aqui antes da vírgula. Tá certo? Então, o 7 está aqui, ó. Ele vai precisar andar 1, 2,
3 casas. Ele vai precisar dar 3 saltos. Então, como ele vai precisar dar 3 saltos, a resposta aqui vai ser 7 vezes 10 elevado a menos 3. Toda vida que o número precisa andar aqui, ó, ele está aqui atrás, ele precisa andar para frente, ele vai ficar o quê? Com esse expoente negativo. Certo? Seria o contrário daqui, ó. O 7 está aqui. É como se ele viesse para o final. Aí vai ficar positivo. Se ele anda para frente, fica negativo, tá certo? Parece, confunde um pouco, porque a gente pensa que quando anda para frente é positivo. Não. Quando ele vem aqui para frente, ele fica o quê? Ele fica negativo. Tá certo? Professor, e essa regra vale aqui também? Também, ó. O 2, aqui, ó. Ele precisou andar quantas vezes? Só uma. Então vai ficar 10 elevado a menos 1. Sempre tem que aparecer o 10. É o expoente negativo, vai ser o quê? Vai ser a quantidade de saltos que ele vai dar. Esse daqui vai ficar como? Ó, o 4 vezes o 10. Sempre tem que aparecer o número vezes o 10. Aí eu preciso saber o expoente, ó. Aí vai andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Ele precisou dar 6 saltos. Tá certo? Ou então você faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos zeros ele tem na frente? É a mesma ideia. Tá certo? Ó. 1, 2, 3, 1. Certo? Quantos zeros ele tem na frente do primeiro algarismo? Que vai dar certo do mesmo jeito. Se aqui são 6, então é 10 elevado a menos 6. Ok? Professor, e quando tem 2 algarismos? Certo? O que vai acontecer? Você precisa se preocupar só com o primeiro algarismo. Ó. Você está olhando daqui o número daqui para cá. Você vai parar quando você encontrar o primeiro diferente de 0. Esse é 0, eu continuo. Esse é 0, eu continuo. Esse é 2, eu paro. Aí esse 2 ele vai vir para frente. Certo? E o 5 vai acompanhar ele. Então eu não preciso me preocupar com 5. Eu preciso me preocupar com 2. A quantidade de casas que o 2 vai andar, o 5 também anda. É como se os dois estivessem um junto com o outro. Conforme o 2 anda, o 5 vai andar logo em seguida. Então o 2 ó, vai andar quantas casas? Ó? 2. Né? Então quando eu vou colocar um número aqui, ó, eu vou botar o 2, o 5 vezes 10, certo? E aqui ele andou quantas? 2, então vai ficar elevado a menos 2. Só um detalhe, certo? O 2 veio para cá, depois veio para cá. É como se o 2 ficasse aqui, a vírgula aqui e o 5 aqui. Então na resposta eu tenho que deixar assim, ó, 2,5. Eu paro quando esse primeiro número diferente de 0 chegar aqui. Quando ele chegar aqui eu paro. O que ficou para trás eu copio. O que ficou depois da vírgula eu copio. Certo? E depois, quando eu tiver copiado, eu coloco o 10 elevado à quantidade de casas que ele andou. Tá certo? Vamos fazer mais exemplos para vocês praticarem? Bom, pessoal, vamos lá. Continuando os exemplos. Certo? Quero escrever esse número aqui em forma de notação científica. Como é que eu faço? É o seguinte, aqui você é como se você puxasse esse primeiro algarismo que aparece aqui, quando você olha daqui para cá, o primeiro que aparece aqui. É como se você puxasse ele daqui para cá, e você vai contar a quantidade de casas que ele anda. Ó. Que o 3 andou 1, 2, 3, 4, certo? Toda vida que esse primeiro algarismo anda, os outros vêm acompanhando ele. Então aqui é o 3, o 9 e o 4 vêm em seguida, certo? Eles andam a mesma quantidade de casas que o 3 anda. Então, se o 3 andou 4 casas, então o 10 aqui vai ser elevado a menos 4. Esse menos 4 é porque representa um valor bem pequenininho. Tá certo? Então, vai ficar 3,94 vezes 10 a menos 4. Tá certo? Exemplo B aqui, ó. É como se esse 1 aqui, ó, vou olhar o número, quando encontrar o primeiro aqui, ó, eu vou ver quantos algarismos ele precisa andar. Ele vai andar só um. Então, vai ficar 1,26 vezes 10, ó, sempre tem que ter o 10, se ele só andou 1 elevado a menos 1, certo? Outro exemplo, né, outra coisa que você pode fazer
é contar a quantidade de zero que tem na frente, certo? Ó, olhando para cá, encontrei 1, então vai ficar 1,05, copio o que vem depois, aí conto quantos zeros tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então isso aqui vai ser 10 elevado a menos 5, tá certo? Essa vírgula aqui apareceu porque o número é pequenininho, tá certo? Só que ali quando o número é grande, ele aparece também, certo? Quando é que ele aparece? Ele aparece quando você tem mais de um algarismo, tá certo? Toda vez que você tem mais de um algarismo, a vírgula vai aparecer. Se só tem uma, não precisa, mas tendo mais de uma, como é que a gente faz? Assim, ó. Vai seguir a mesma regrinha que esse daqui. O primeiro algarismo fica antes da vírgula, vem na frente da vírgula, e os outros algarismos vão vir depois. Então vai ficar assim. Esse número aqui vai ficar 1,98, o primeiro antes da vírgula e os outros depois. Notação científica sempre tem base 10. Eu vou descontar só o primeiro algarismo, certo? O restante, eu vou contar quantas casas decimais tem, quantos algarismos tem, né? Então aqui vai ficar, ó, quantas casas decimais? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o expoente do meu 10 aqui é 8. Tá certo? Eu tiro só o primeiro, certo? O primeiro que é o referente é o que ficou na frente da vírgula. O restante eu conto como se fosse zero, tá certo? Faz papel de zero. Aqui, ó. Tenho dois algarismos, então vai ficar 2,5. Aí esse 5 agora, quando eu for contar para saber qual vai ser o expoente aqui, ele vai fazer papel de zero. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Vai ser a quantidade de casas decimais, ó. Vai ficar 10 a 4. E o último aqui, ó, vai ficar 7,85 vezes 10, ó. Tiro o primeiro, que é o 7, e os outros eu conto para saber qual é o expoente aqui. O expoente aqui vai ser 5. Tá certo? Então, toda vida que o número ele tiver mais de duas casas decimais, você precisa colocar a vírgula. Certo? Sempre o formato de notação científica é esse. Sempre vem um antes da vírgula e o restante aparece depois da vírgula. Tá certo? Sempre é um só que fica na frente da vírgula. E o restante, né, o 94, vem depois. Aqui não poderia ser 39,4, não. Tem que ser o 3,94 vezes 10 elevado a alguma coisa. Tá certo? Quando o número é pequeno, o expoente sempre é negativo. Quando o número é grande, o expoente sempre é positivo. Tá certo? Só que como número positivo não precisa colocar o sinal de mais, então é desse jeito. Certo? Então, resolvam a lista de exercícios, né? E até o próximo vídeo.